Olá, sejam bem-vindos a este canal que busca ser sempre interativo e participativo. Vamos lá, tem um e-mail aqui. Oi André, peço por gentileza que não fale meu nome no vídeo, por favor. Não será falado. Seus vídeos estão sendo muito importantes para mim, obrigada por esse trabalho maravilhoso. Eu que agradeço pela sua participação, por suas palavras. Tive um relacionamento com um homem mais velho quando eu tinha uns 18 anos. Isso já faz quase 20 anos. Ele, desde o início, demonstrou e disse que queria um relacionamento sério. Ele era honesto, atencioso, gentil, inteligente, carinhoso comigo. Só que como eu era ainda imatura e sem muita experiência naquele tempo, não dava o devido valor ao relacionamento. Não era de propósito, mas eu não era muito carinhosa, não me interessava pelos assuntos dele, não me tocava de combinar nada para nos encontrarmos, ficava esperando ele fazer as coisas por mim, era meio folgada, falava nos meus ex-namorados para fazer ciúminho, enfim, era imatura e fiz um monte de besteiras. Eu vou dar uma pausa aqui para já fazer um comentário, então, e depois eu sigo o seu e-mail. Minha querida, veja bem, o que aconteceu com você acontece milhares de vezes, milhões de vezes, em centenas de milhares de relacionamentos. Sabe por quê? Porque você era uma jovem. Você estava se relacionando com uma pessoa, com um homem mais velho. Então, é óbvio que vai haver, nos 2 vídeos anteriores eu gravei sobre, eu falei sobre essa divergência em como se enxerga um relacionamento. E é claro que quando a gente é mais jovem, a gente enxerga o relacionamento sobre um outro prisma, muito diferente da pessoa mais velha. Isso aí é evidente. Então, assim, eu vejo que você está falando até como que se fosse uma culpa sua, né? Ele, desde o início, disse que queria um relacionamento sério. É claro que ele quer um relacionamento sério, tendo em vista que ele passou por outras situações, passou por outros relacionamentos e estava numa fase mais madura que você. Isso aí, você não tem que ficar se culpando ou se condenando ou se julgando por conta disso. Ou pensando, como eu queria ter, né? Voltar no tempo e ter a cabeça que eu tenho hoje. Como a gente faz isso, né? Eu também já fiz muitas vezes isso. Como eu queria voltar no tempo, naquela determinada situação com a cabeça que eu tenho hoje. E a gente não percebe que foram aquelas situações que possibilitaram a gente ter a cabeça que a gente tem hoje. É igual à história. Um princípio da história, a história enquanto ciência, um princípio da história é não julgar o passado com os critérios do presente. Não podemos julgar o passado com os critérios do presente, porque era uma outra época, eram outros costumes, era um outro contexto, era uma outra conjuntura. E assim também é na nossa vida pessoal. Então não fique se lamentando, olha, não é? Ele era honesto, atencioso, gentil, inteligente, carinhoso com você. É o modelo que hoje eu considero como um homem perfeito. Só que na época você não tinha esses critérios, você não tinha referenciais, você não tinha passado por outras situações que você passou depois dele. Não fique se condenando. Só que como eu era ainda imatura, sem muita experiência naquele tempo, não dava o devido valor ao relacionamento. Tá vendo? É o que eu estou dizendo. Você não conhecia ainda muita coisa, você não tinha vivido, melhor dizendo, outras experiências e outras situações. Como você disse, você mesma disse, não era de propósito, mas eu não era muito carinhosa, não me interessava pelos assuntos dele. Porque é claro, quando a gente não tem a maturidade, a gente não se interessa muito
pelos assuntos. Às vezes a pessoa vem falar uma coisa séria com a gente, não sei o quê. Ninguém tá nem aí. Então você tem que ver isso, porque depende do momento. Eu vejo quando eu, como professor, quando eu estou dando aula, às vezes eu percebo assim, eu estou falando uma coisa que eu considero tão séria, tão de fundamental importância para o crescimento deles, não na vida acadêmica, mas eu procuro ir sempre, nas minhas aulas, eu procuro ir sempre além dos muros acadêmicos, para atingir a vida dos meus alunos. E às vezes eu percebo que eu ao menos considero que eu estou fazendo uma reflexão que vai atingi-los além dos muros acadêmicos, além dos muros da escola, né? Além dos limites da escola. E eu vejo que às vezes tem gente que não está nem aí, mas é próprio da idade, ele nem está nem aí para agora, porque ele não tem determinadas vivências, não tem determinados critérios, não passou por uma determinadas experiências que nós passamos. Mas foram aquelas experiências que nós passamos é que possibilitou, por exemplo, eu como professor fazer aquele discurso que eu estou fazendo. E eu fico imaginando, puxa vida, como eu queria que algum professor tivesse falado o que eu estou falando para eles agora. E tem aluno que não está dando a menor importância. Estou dando a menor importância? Tá, mas porque aquele é um momento dele. Você não era muito carinhosa, porque aquele era o seu momento. Você não tinha vivido ainda outras situações e experienciado outras situações que hoje você já tem critérios e já experienciou. Você ficava esperando ele fazer as coisas por você? Claro, quando a gente é mais jovem, quando a gente sempre fica esperando mesmo. É até ainda um processo que ele vem da época da infância até a gente se desvincular da infância. Quando somos crianças, quando somos bebês, a gente sempre espera que a mãe, que o pai façam as coisas por nós. E depois, quando a gente atinge a vida adulta, é que a gente percebe que não, que aí somos nós que vamos ter que assumir as rédeas da nossa vida. Então, isso aqui, olha, né, você ficava esperando ele fazer as coisas por você, porque você não tinha atingido ainda a maturidade como a gente entende a maturidade. Tá? Então, esse ser meio folgado é meio próprio mesmo. Não é próprio da criança, é próprio do adolescente. Esse negócio, meio folgado. Porque fica esperando que os outros façam. Você falava dos seus ex-namorados para fazer ciúminho. Isso aí é próprio de quem ainda não atingiu a maturidade. Quando a gente atinge a maturidade, a gente percebe que a gente tem que... Não é que a gente vai ser falso, mas a gente não tem necessidade de ficar falando, né, de ex-namoros, de namoros passados. A gente tem que... Mas isso aí a vida vai ensinando pra gente. Você, como eu repito, você não tinha esses critérios ainda. Aí você diz assim, continuando o e-mail. Depois de alguns meses, não deu certo e ele terminou tudo, alegando que estava infeliz e a cada dia mais decepcionado e magoado. Divergência de como se enxerga o relacionamento. Ele era uma pessoa que já tinha atingido a maturidade e você não. Então, eu não o condeno e também não condeno você. São apenas situações diferentes de como se enxerga o relacionamento. Ele estava enxergando a partir da ótica e com os óculos da maturidade e você ainda não. Não por maldade, mas porque você não tinha passado pelas situações que tornaram você madura, que deixaram você madura como você é hoje. Simplesmente isso. Então talvez não foi você que o decepcionou. Ele se decepcionou com você. Tá, minha querida? Pense, comece a olhar a situação a partir dessa ótica. Não foi você que o decepcionou. Porque você estava apenas sendo você. Você estava apenas fazendo algo que era próprio da sua idade. Ele é que
tentou julgar você a partir dele. A partir da maturidade dele, ele julgou você. Então não foi você que o decepcionou, foi ele que projetou em você determinadas expectativas e, é claro, você não cumpriu com as expectativas que ele esperava. Então, ele se decepcionou com, na verdade, a imagem e as expectativas que ele projetou em você. Nunca mais nos falamos, você continua, né? Nunca mais nos falamos, nem nos vimos desde aquela época. Só dei valor depois que perdi. Meu problema é que depois dele, em todos os relacionamentos que tenho, quando começam os problemas, eu lembro dele e acabo dando uma chance, como eu gostaria que ele tivesse feito comigo. Olha, eu achei interessante isso, não é? Ou seja, quando você começa um relacionamento, caso comecem os problemas, você lembra dele, você lembra deste relacionamento e você acaba dando uma chance, então, para o seu namorado atual, porque é o que você gostaria que aquele lá do passado tivesse feito com você. Você gostaria que ele tivesse dado uma chance a você. Sim, aqui entram duas situações. Uma situação é que é legal esse jeito que você lida com isso, porque é um princípio ético. O que eu gostaria que fizessem comigo, eu devo fazer aos outros. Quer dizer, se você gostaria que dessem uma segunda chance a você, você acaba dando uma segunda chance aos outros, porque você segue esse princípio ético da boa convivência, vamos assim dizer. Porém, tem uma outra ótica que eu acabei pensando, né? Mas você admira aquele rapaz lá do passado, aquele rapaz que fez tudo aquilo por você. Você o admira, você o considera, você colocou ele como um protótipo de namorado. Então você julga todos os namorados que aparecem hoje na sua vida, você julga a partir da idealização que você fez daquele lá que te deixou. Isso é arriscado, hein? Isso é arriscado, porque você quer formatar todo mundo dentro daquele padrão. E ninguém pode ser formatado. O ser humano não é como um CD ou um pendrive que nós podemos formatar para rodar de acordo com os programas que queremos utilizar. O ser humano não pode ser formatado dentro de determinados padrões. Nós temos que ver que cada pessoa ela tem características próprias e únicas. E quando a gente quer formatar dentro de um padrão, algo que foi padronizado, estereotipado, a gente vai se frustrar. Eu, como professor, eu não posso padronizar ou ter um padrão, por exemplo, de aluno a partir de um. Eu julgar os outros a partir de um. Eu julgar a partir de uma sala, eu julgar todas as outras. Porque cada sala assume uma nova configuração. Por sua vez, cada aluno tem a sua configuração específica. E eu tenho que fazer com que eu atinja esse aluno, não é? Que tenho um ideal de educação, tenho que fazer com que esse aluno atinja a partir das características dele. Então você também tem que pensar assim, cuidado para não padronizar, querer enfiar todo mundo dentro daquele padrão que você criou e aquele estereótipo de namorado perfeito. Assim como você segue esse princípio ético, eu gostaria de ter tido uma segunda chance, então eu vou dar uma segunda chance, você considera ele como aquele lá do passado, você admirou muito ele. Mas então, por outro lado, você deveria fazer o que ele fez, não é? Ele chegou e conversou com você, ele expôs as razões e as situações. Eu acredito que nos seus relacionamentos, caso você tenha chegado à conclusão que o relacionamento não está lhe fazendo bem, que foi o que aconteceu com ele, ele chegou à conclusão
que não estava fazendo bem, que ele estava ficando decepcionado e magoado com aquela situação e ele terminou com você. Nos seus relacionamentos atuais, ao invés de você pensar, eu tenho que dar uma segunda chance porque é o que eu queria que ele tivesse feito comigo, você pode pensar, eu posso agir como ele agiu? Se eu chegar à conclusão que o relacionamento não me faz bem, por que eu não faço como ele fez comigo? Já que eu o admiro nesse aspecto, já que eu acho que ele foi uma pessoa muito bacana, eu também estou sendo bacana, porque eu estou usando da sinceridade, estou conversando e expondo que não dá mais. Cuidado para não ficar dando segundas, terceiras e quartas chances apenas porque você se vê projetada naquela situação. Porque você se projeta na pessoa com quem você queria, na verdade, terminar. Cuidado com isso. E depois, para finalizar, você diz o seguinte: lembro do jeito certinho dele e da segurança e confiança que ele me transmitia. Todos os homens com quem namorei, para mim, não chegam aos pés dele. Pronto. Então, tá vendo? Eu já falei sobre isso. Você estereotipou ele. Você padronizou ele como você idealizou. Você criou uma idealização em cima dele. Ele é o super-homem de Nietzsche. Do filósofo Nietzsche, que Nietzsche fala que a gente cria o super-homem. Você criou o super-homem do namorado perfeito para você e você jogou nele. Cuidado, muito cuidado com isso. Se você coloca assim, André, o que será que aconteceu comigo? Minha querida, sabe o que aconteceu com você? Você amadureceu. Aleluia! Foi isso que aconteceu com você. Celebre isso, ao invés de refutar isso. Ao invés de negar isso, celebre o seu amadurecimento. Você não é mais aquela menininha ingênua, você não é mais aquela pessoa que não se importava com os assuntos, que não levava as coisas a sério. Ai, o que é que aconteceu comigo? Por que eu acho assim? Porque você amadureceu. Aquela menininha ficou lá atrás, assim como aquele relacionamento também ficou lá atrás. E o que você trouxe daquele relacionamento, você aprendeu com ele. Você aprendeu com aquele relacionamento. Você aprendeu com aquela perda. Aquela perda que acabou fazendo mal a você. Você aprendeu pela dor, você cresceu a partir dela. Ainda bem, porque tem gente que nunca aprende, tem gente que nunca cresce. E você conseguiu fazer isso. Então, ai André, o que será que aconteceu comigo? Simples, você amadureceu. Celebre isso, ao invés de refutar isso. Celebre o seu amadurecimento e a pessoa na qual você se transformou hoje. Faça isso por você. Muito obrigado pela sua participação. Inscrevam-se, participem deste canal que busca ser sempre interativo e participativo. Se você quiser me adicionar no Facebook, esteja à vontade. Só você digitar lá na pesquisa André Massolini, pode mandar o seu convite que eu vou aceitar com muito bom gosto, com muito carinho. Forte abraço!